Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos abordar o capítulo que trata do processo de trabalho e a produção de mais valor. Marx começa com o conceito unitário da mercadoria, que incorpora a dualidade entre valor de uso e valor de troca. O que nós encontramos por trás desse valor de troca é o conceito unitário de valor, que é definido como o tempo de trabalho socialmente necessário. E esse socialmente necessário implica que alguém queira ou precise do valor de uso. O valor interioriza uma dualidade entre trabalho concreto e trabalho abstrato, que se unem no ato de troca por meio do qual o valor é expresso na dualidade das formas relativa e equivalente de valor. Isso acaba gerando uma mercadoria dinheiro como representante da universalidade do valor, mas disfarça o significado interno deste valor como uma relação social, produzindo dessa forma o fetichismo das mercadorias, que é entendido como relações materiais entre pessoas e relações sociais entre coisas. No mercado, as pessoas se relacionam entre si, não como pessoas, mas como compradores e vendedores de coisas. Aqui, Marx supõe, assim como a teoria liberal, a existência de direitos de propriedade privada, indivíduos jurídicos e mercados em perfeito funcionamento. No interior desse mundo, o dinheiro, que é a representação do valor, assume dois papéis distintos e potencialmente antagônicos. Assume um papel como medida de valor e outro papel como meio de circulação. Mas, no fim, há apenas um dinheiro, e a tensão entre os dois papéis é aparentemente resolvida por uma nova relação monetária, ou seja, a relação entre devedores e credores. Isso transfere o foco da forma mercadoria, dinheiro, mercadoria de circulação para a forma dinheiro, mercadoria, dinheiro, que obviamente é o protótipo do conceito de capital, definido não como uma coisa, mas como uma forma de circulação do valor, que produz o mais valor, que é justamente o lucro. Dinheiro, mercadoria, dinheiro, mais o mais dinheiro. Marx destaca que, de início, nós devemos considerar o processo de trabalho como sendo algo independente de qualquer forma social determinada. Até porque, confirmando a posição assumida anteriormente de que o trabalho é uma condição de existência do homem, independente de todas as formas sociais. É uma eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza, e, portanto, da própria vida. Mas nós não devemos interpretar essas afirmações em termos burgueses, que pressupõem uma clara separação entre homem e natureza, cultura e natureza, natural e artificial, mental e físico. Nesses termos burgueses, a história é concebida como uma luta titânica entre duas forças independentes, humanidade e natureza. Mas, na visão de Marx, não existe separação no processo de trabalho. Este é inteiramente natural e, ao mesmo tempo, inteiramente humano. É construído dialeticamente como um momento do metabolismo, em que é possível separar o natural do humano. Mas no interior dessa concepção unitária do processo de trabalho, assim como no caso da mercadoria, nós identificamos de imediato uma dualidade. Segundo Marx, há um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, vai mediar, regular e controlar o seu metabolismo com a natureza. Os seres humanos são agentes ativos em relação ao mundo que os rodeia. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida, o homem põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporeidade. Seus braços e pernas, a cabeça e as mãos, agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, o homem modifica ao mesmo tempo a sua própria natureza. Aqui nós podemos perceber a formulação dialética de Marx da relação com a natureza. Nós não podemos transformar o que se passa ao nosso redor sem transformar
a nós mesmos. Inversamente, nós não podemos transformar a nós mesmos sem transformar o que se passa ao nosso redor. O caráter unitário dessa relação dialética, mesmo que implique uma exteriorização da natureza e uma interiorização do social, jamais pode ser eliminado. Mas esse processo não é exclusivo dos seres humanos. Ele existe entre as formigas, entre os castores, entre todos os tipos de organismos. No entanto, o que vai tornar o nosso trabalho exclusivamente humano? Marx escreve: uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador no início do processo. Portanto, um resultado que já existia idealmente, ou seja, mentalmente. E isso não ocorre com as abelhas. Portanto, há sempre um momento ideal, um momento mental, um momento utópico envolvido na atividade produtiva humana. O homem não se limita a uma alteração da forma do elemento natural. Ele realiza neste elemento natural o seu próprio objetivo. Marx vai contestar as ideias de Fourier sobre o processo de trabalho. Fourier acreditava que o trabalho tinha de ser uma atividade prazerosa, de envolvimento erótico e apaixonado, ou então puramente lúdico. Marx diz que o trabalho não é nada disso. Uma enorme dose de esforço e disciplina é necessária para que o produto imaginado se torne real, para que um propósito consciente seja concretizado. Em segundo lugar, Marx atribui um papel vital às concepções mentais, à ação consciente e intencional, o que contradiz um argumento muito frequentemente atribuído a ele de que as circunstâncias materiais determinam a consciência e de que o modo como pensamos é ditado pelas circunstâncias materiais de nossa vida. O que Marx diz aqui é que não há um momento em que o ideal, o mental, vai mediar efetivamente aquilo que nós fazemos. O arquiteto tem a capacidade de pensar o mundo e de refazer esse mundo segundo essa imagem que ele tem. A compreensão dialética do processo de trabalho como um momento metabólico vai implicar que as ideias não podem surgir do nada. As ideias são, em certo sentido, inteiramente naturais. Dessa forma, não há nada estranho em dizer que as ideias surgem da relação metabólica com a natureza material e têm a marca dessa origem. Nossas concepções mentais do mundo não são separadas de nossas experiências materiais, de nossas relações centrais com o mundo e, portanto, não são independentes dessas relações. No entanto, há uma exteriorização inevitável de uma relação interna. E do mesmo modo que o mundo do dinheiro, sobretudo quando ele assume formas simbólicas, pode aparentar ser, e realmente é, o oposto ao mundo das mercadorias e de seus valores de uso. Nossas concepções mentais transitam para uma relação externa com o mundo material, que procuramos remodelar. No centro da sensibilidade crítica de Marx reside a ideia de que os seres humanos podem muito facilmente se tornar prisioneiros de seus próprios produtos e projetos, para não falar de suas falsas concepções de mundo. Marx dá ao processo de trabalho um sentido não apenas de criatividade, mas também de nobreza. Isso poderia ser uma influência do romantismo que estava em voga no início do século XIX. Mas Marx também diz, sem meias palavras, que os seres humanos podem transformar radicalmente o mundo de acordo com a sua imaginação e com determinado propósito, e ter consciência do que estão fazendo. E que com isso têm o poder de transformar a si mesmos. Portanto, nós precisamos refletir sobre os nossos propósitos, tomar consciência de como e quando intervimos no mundo, transformando a nós mesmos.
O que diferencia as épocas econômicas não é o que é produzido, mas como, com que de trabalho é produzido. Isso implica que a transformação em nossos instrumentos de trabalho tem consequências para as nossas relações sociais e vice-versa. À medida que nossas relações sociais mudam, nossa tecnologia também tende a mudar. E à medida que nossa tecnologia muda, também mudam as nossas relações sociais. Ele lança dessa forma, pessoal, a ideia de uma dialética entre tecnologias e relações sociais, que será muito importante para a compreensão daquilo que nós vamos tratar posteriormente. O processo de trabalho depende não apenas da extração de materiais da natureza bruta, mas também de um ambiente construído de campos, estradas e infraestrutura urbana, que é o que Marx vai citar aqui como sendo a segunda natureza. O trabalho é um processo que transforma uma coisa em outra coisa. Essa transformação anula um valor de uso existente e cria um valor de uso alternativo. Além disso, o que do lado do trabalhador aparecia sob a forma do movimento, agora se manifesta do lado do produto como qualidade imóvel, na forma do ser. Se ele fiou, o produto é um fio. Essa diferença entre processo e coisa está sempre presente. Para Marx, o cerne do trabalho está no processo. Do mesmo modo que o capital é construído como um processo de circulação, o trabalho é construído como um processo de fabricação. Mas é um processo de fabricação de valores de uso, e, sob o capitalismo, isso significa fabricar valores de uso para outros na forma de mercadoria. Esse valor de uso precisa ser de uso imediato? Não necessariamente, porque o trabalho realizado no passado pode ser armazenado para um uso no futuro. Mesmo sociedades primitivas mantêm o estoque de produtos excedentes. No mundo atual, uma enorme quantidade de trabalho realizado no passado encontra-se armazenada nos campos, nas cidades, na infraestrutura física, e boa parte disso data de muito tempo atrás. A atividade laboral diária é uma coisa, mas o modo como o trabalho é armazenado em produtos e coisas também tem um papel fundamental. Mais ainda, o processo de trabalho costuma produzir coisas diversas simultaneamente. É o que nós chamamos de produtos combinados. A criação de gado produz leite, carne e couro, e a ovelha criada para corte também produz lã, gostemos disso ou não. Duas condições se apresentam no contrato entre capital e trabalho no ato de compra e venda da força de trabalho como sendo uma mercadoria. A primeira é que o trabalhador labora sob o controle do capitalista, a quem pertence o seu trabalho. Isso quer dizer que quando eu firmo um contrato de trabalho com um capitalista, ele tem o direito de dirigir minha atividade laboral e determinar as minhas tarefas. Isso pode ser contestado quando o trabalho comporta um risco à vida, mas o princípio geral é que o trabalhador receberá o dinheiro para sobreviver e, em troca, o capitalista poderá dirigi-lo para fazer isto ou aquilo. A força de trabalho é uma mercadoria que pertence ao capitalista, pelo período do contrato. A segunda condição aqui é que tudo que o trabalhador produz durante o período do contrato pertencerá ao capitalista e não ao trabalhador. Mesmo que eu tenha feito a mercadoria e incorporado nela um trabalho concreto e valor, ela não me pertence. Essa é uma transgressão interessante da concepção de Locke, de que aqueles que criam valor ao aplicar seu trabalho à terra tornam-se os titulares da propriedade privada daquele valor. De modo geral, podemos perceber que essas duas condições levam à alienação total do trabalhador. Embora Marx não use esse termo aqui, essa alienação em relação ao potencial criativo que é inerente tanto ao trabalho quanto ao produto. A partir do momento que ele entra na oficina do capitalista, o valor de uso de sua força de trabalho, portanto o seu uso, o trabalho, pertence ao capitalista. Mediante a compra da força de trabalho, o capitalista incorpora o próprio trabalho como um fermento vivo. O capitalista organiza a produção para,
produzir uma mercadoria cujo valor seja maior do que a soma do valor das mercadorias que são requeridas para a sua produção, os meios de produção e também a força de trabalho, para cuja compra ele adiantou o seu dinheiro no mercado. O capitalista quer produzir não só um valor de uso, mas uma mercadoria. Não só valor de uso, mas valor. E não só valor, mas também mais valor. A origem do lucro está no mais valor. E o papel do capitalista é buscar lucro. O capitalista produz mercadorias com mais valor do que aquelas que ele comprou no início do processo. E assim ele vai obter mais valor. Esse circuito interno envolve a transformação do seu dinheiro em capital e ocorre no interior da esfera da circulação e, ao mesmo tempo, fora dela. O material e a força de trabalho são comprados no mercado por seu valor, mas, uma vez longe dos olhos do mercado, são utilizados para incorporar mais valor às mercadorias produzidas no processo de produção. O capitalista precisa comprar meios de produção, que são matérias-primas, maquinaria e itens semi-manufaturados, todos produtos de trabalho passado. Ou seja, tem os valores aqui incorporados nesses produtos. Ele tem de pagar por essas mercadorias o seu valor, de acordo com as regras da troca. Se ele precisar de um fuso, o tempo de trabalho socialmente necessário incorporado nos fusos fixa esse valor. Se ele usar um fuso de ouro, então este não é socialmente necessário. Para que o processo de trabalho funcione, o capitalista tem de ter acesso adequado aos meios de produção no mercado. O que a compra de força de trabalho possibilita é a reanimação desses meios mortos de produção por meio do processo de trabalho. No fim da jornada de trabalho, se tudo correr bem, os capitalistas se veem magicamente de posse de mais valor. O capitalista fica perplexo, escreve Marx com extrema ironia. O valor do produto não deveria ser igual ao valor do capital adiantado, uma simples adição de todos os valores dados inicialmente? Dada a lei de equivalência nas trocas, de onde vem o mais valor? Mas o caminho para o inferno, diz Marx com a mesma ironia, é pavimentado com boas intenções. Os capitalistas procuram explicações virtuosas para o mais-valor. A primeira é a abstinência. Eles se abstêm de consumir e investem o dinheiro que poupam. E não merecem uma recompensa por essa abstinência? Esse é um tema do longo debate sobre o papel da ética protestante no surgimento do capitalismo. A segunda explicação é que os capitalistas dão emprego ao povo. Se eles não investissem em seu dinheiro, não haveria empregos. Pobres trabalhadores, os capitalistas fazem um favor a eles investindo seu dinheiro. Os capitalistas não merecem um retorno por isso? Esse argumento é bastante difundido e, superficialmente, bastante convincente. Não é verdade que o investimento cria empregos? A terceira explicação é que os capitalistas trabalham duro. Eles controlam o processo de produção, administram as coisas, investem seu próprio tempo de trabalho e assumem um mundo de riscos. Marx considera essas explicações subterfúgios e truques de ilusionismo. Os capitalistas podem ser modestos e comedidos e até exibir uma atitude benevolente em relação aos trabalhadores, isso numa tentativa desesperada de manter sua mão de obra em tempos difíceis. O argumento de Marx é que os capitalistas não poderiam sustentar o sistema apelando para a virtude, a moralidade ou a benevolência. O comportamento individual dos capitalistas, que varia da benevolência à mais pura cobiça, é irrelevante para aquilo que eles têm de fazer para ser capitalistas, ou seja, é irrelevante para buscar mais valor. Além disso, seu papel é definido, como diz Marx, pelas leis coercitivas da concorrência, que impelem todos os capitalistas a se comportar de modo similar, não importando se são pessoas boas ou notórios porcos capitalistas. Paga-se o valor da força de trabalho, que é fixado, mais uma vez lembrando aqui,
pelo valor das mercadorias necessárias para reproduzir o trabalhador num dado padrão de vida. O trabalhador vende a força de trabalho, recebe o dinheiro e compra com esse dinheiro aquela cesta de mercadorias necessárias para viver. Mas o trabalhador precisa de apenas um certo número de horas para reproduzir o equivalente do valor da força de trabalho. Portanto, os custos diários de manutenção da força de trabalho e sua criação diária de valor são coisas totalmente diferentes. O mais-valor resulta da diferença entre o valor que o trabalho incorpora nas mercadorias, numa jornada de trabalho, e o valor que o trabalhador recebe por entregar ao capitalista a força de trabalho como uma mercadoria. Resumindo, paga-se aos trabalhadores o valor da força de trabalho e ponto final. O capitalista os coloca para trabalhar de modo que não só reproduzam o valor de sua própria força de trabalho, mas também produzam o mais-valor. Para o capitalista, o valor de uso da força de trabalho está no fato de ela ser uma mercadoria que pode produzir valor e, consequentemente, mais valor. Nós vimos que o valor da força de trabalho não é uma grandeza fixa. Isso varia de acordo com as necessidades físicas, o grau de civilização de um país, o estado da luta de classes, etc. Dessa forma, o valor da força de trabalho na Suécia é radicalmente distinto do valor da força de trabalho na Tailândia ou na China. O capitalista tem um controle sobre o que o trabalhador faz na fábrica e o produto, mas se esconde aqui nesse argumento uma outra variável que Marx tem de analisar. Por quanto tempo o trabalhador é contratado para trabalhar diariamente? Se os trabalhadores produzem um valor equivalente à sua força de trabalho em 6 horas, então o capitalista só pode obter mais valor se os contratar para trabalhar mais do que isso. Se a jornada de trabalho é de 10 horas, o capitalista ganha 4 horas de mais valor. É isso que permite extrair mais valor sem violar as regras da troca. O mais-valor tem origem na diferença entre o que o trabalhador recebe por sua força de trabalho como mercadoria e o que o trabalhador produz no processo de trabalho sob o comando do capital. É importante destacar aqui que a taxa de lucro é diferente da taxa de mais-valor. A taxa de mais-valor captura a quantidade de trabalho extra que os trabalhadores fornecem ao capitalista em troca do valor que eles recebem para reproduzir a si mesmos num dado padrão de vida. Você pode ver claramente que a taxa de lucro é sempre mais baixa que a taxa de mais-valor. Se você reclamar da alta taxa de mais-valor, os capitalistas vão exibir seus livros para provar que a taxa de lucro é baixa. Esperam que, assim, você sinta pena deles e se esqueça da alta taxa de mais-valor. Quanto maior o capital constante empregado, menor a taxa de lucro. Uma taxa de lucro baixa pode acompanhar uma alta taxa de mais-valor. A compreensão da dinâmica do capitalismo vai exigir mais a análise da taxa de mais-valor do que a análise da taxa de lucro. A luta pelo controle do tempo do trabalhador está na origem do lucro, que é exatamente o que diz a teoria marxiana do mais-valor. Isso reafirma a relevância da definição de Marx do valor como tempo de trabalho socialmente necessário. Então, o que é socialmente necessário na temporalidade do trabalho? Os capitalistas não apenas controlam o processo de trabalho, o produto e o tempo do trabalhador. Eles controlam também a natureza social da própria temporalidade. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima. Adam Smith e Karl Marx não foram contemporâneos. Marx nasceu 28 anos após a morte de Smith. Mas se esses grandes pensadores pudessem viajar no tempo e se encontrassem, certamente teriam muito a dizer um ao outro. Os dados estão armazenados. O encontro do século. Enquanto nossa sociedade estiver dividida em classes, Sr. Smith, as relações econômicas não podem ser consideradas igualitárias, tampouco livres.
A classe dominante sempre vai oprimir os mais pobres. Por isso, é preciso eliminar as classes para que não tenham... O poder do seu discurso pode iludir os desavisados, sabe, Sr. Marx? Mas vamos aos fatos. Tomemos, por exemplo, esse vinho, que, aliás, tem grande presença para uma simples taberna como essa. Muito bom. Ótimo. Para fazer este vinho, vários homens de talento trabalharam. Plantaram suas uvas, as maceraram, escolheram o carvalho ideal e deixaram-no ali, o tempo certo. É uma arte, senhor. Uma arte. Sr. Smith, vá direto ao ponto. Eu sou um homem ocupado. Pois bem, o produtor desse vinho, o que é que ele buscou fazer? Um produto com muitos predicados, muitas qualidades, apenas porque ele aprecia o vinho como nós, Sr. Marx? Não. A sua intenção é sair ganhando diante de um cenário de livre concorrência. A sua intenção é vender mais, claro. E certamente, com os vinagres que estão por aí, este vinho vai render e vai vender muito mais. Trabalhando pelos seus interesses individuais, o proprietário faz com que os outros produtores também procurem melhorar a qualidade dos seus vinhos. E assim, todos empregam mais trabalhadores especializados e melhoram a produtividade. Podem até diminuir o preço, se for o caso. É o mercado se autorregulamentando, Sr. Marx. É o que impulsiona a economia e melhora a vida dos cidadãos. Como o senhor vê, as razões que levaram esse produtor a melhorar o seu vinho também impulsionaram toda a sociedade. Sr. Smith, o caminho do inferno está calçado de boas intenções. O senhor também acredita em contos de fada? Em vez de me tomar por ingênuo, o senhor deveria ler a minha obra. Está lá, Minha Riqueza das Nações. Li sua obra. Ótimo. Não quero ofendê-lo pessoalmente, mas uma resposta se faz necessária. Imagine, Sr. Smith, que o produtor desse mesmo vinho aveludado seja proprietário de muitos recursos, um membro da burguesia. Ele é um grande produtor, compra as melhores terras, contrata os profissionais mais destacados na arte do vinho, escolhe as melhores feiras para colocar seu produto. Afinal, ele pode pagar mais. O que vai acontecer com os médios e pequenos produtores? Eles irão à falência. Para esses produtores, a situação será difícil, para não dizer impossível. Mas para os trabalhadores que ele empregava, será pior ainda, porque eles terão sem emprego, na miséria. Como o senhor vê, não haverá igualdade nas trocas enquanto existirem classes. Sr. Marx, tudo indica que este vinho, um bálsamo para as nossas gargantas secas, está lhe provocando desvario, sabe? E se não houvesse livre concorrência? E se todos os produtores contassem com os mesmos recursos e condições de produção iguais, como o senhor defende? Acha mesmo que estaríamos diante de um vinho tão bom? A livre concorrência é boa para todos. Sem interferência do Estado, a tendência é que o mercado encontre um equilíbrio natural, com a máxima produtividade, preço justo e melhor qualidade. Como se uma mão invisível acomodasse a economia e os problemas da sociedade. A mão invisível do mercado, Sr. Smith, na prática, rouba os mais pobres. De que adianta aumentar a produtividade se quem ganha é um só? Se quem fica com os lucros é só o dono do capital. De um lado, temos os proprietários acumulando mais capital e renda. De outro, o aumento da pobreza e da miséria. Liberdade é também igualdade econômica. Como o senhor ousa falar em liberdade se não reconhece o direito dos cidadãos de terem propriedades? Se vai contra a liberdade individual prevista e garantida pelas leis. Ora, o que são as leis, Sr. Smith? Se não uma reunião de palavras cunhadas pela classe dominante em defesa da
própria classe dominante. Liberdade é igualdade econômica, é satisfazer as necessidades de toda a sociedade. E a propriedade privada está na raiz da desigualdade, porque uns têm tanto e outros nada. E esses que têm tanto ainda podem explorar o trabalho daqueles que nada têm. O capitalismo não existe sem exploração do trabalho. Quer ver? Camarada garçom, por favor. Sim, pois não? Como é seu nome, rapaz? É Wagner, senhor. Caro Wagner, pode nos dizer se esse é o primeiro trabalho? Não, na verdade, senhor, eu trabalhava com couro, fazendo todo tipo de artesanias. Aprendi com um mestre que morreu, mas me legou sua arte e seus instrumentos. Como é que viestes a trabalhar aqui, meu jovem? Desperdiçando as suas mãos fantásticas e talentosas, servindo aqui numa estalagem? Sim, é que quando a colheita começou a cair, os camponeses deixaram de comprar os meus produtos. Tentei trabalhar numa fábrica, mas estavam contratando mais mulheres. Esse trabalho, jovem Wagner, lhe proporciona uma vida digna? Seus ganhos são justos? Eu durmo e me alimento aqui, mas meus pais e irmãos pequenos estão passando necessidade. Está vendo o resultado da autorregulação no mercado? Muito obrigado, rapaz. Por nada, licença. Como o senhor vê, diante das intempéries e instabilidades, são as classes menos favorecidas que mais sofrem. Senhor Marx, o senhor está olhando apenas para um momento passageiro da história. Em breve, os benefícios da Revolução Industrial vão superar essa situação difícil que se abate sobre toda a sociedade. Esse e outros rapazes terão um bom futuro com as descobertas recentes. Nós que temos a oportunidade de viajar no tempo, sabemos que não será exatamente assim. Com licença. É Engels. Conhece? Já ouvi falar. Grande amigo. Sim, Quando vão reunir? Certo, sim. Vamos reproduzir o manifesto. Mas, Fred, você nem imagina com quem eu estou conversando. Não, errou. Eu estou dividindo mesa e vinho com o inimigo do povo. O senhor Adam Smith. Sim, pessoa com peruca, casaca e todas as suas teorias. É mais agradável do que eu poderia supor. Mas deixe-me agora continuar, que ele está ficando impaciente. Até breve, companheiro. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer esse invento. Mesmo nas minhas viagens do tempo, nunca vi um desses. O telefone celular permite ouvir a voz e falar com pessoas que não estão aqui, que estão em outros lugares. Maravilha! Quanto tempo e dinheiro serão poupados? E olha que acabamento, que brilho, hein? Certamente não é uma invenção socialista. Não é. Sr. Marx, observando o que aconteceu na União Soviética, poderemos afirmar que o socialismo é uma utopia. A livre iniciativa foi sufocada. Isso levou à baixa produtividade da indústria e a um desenvolvimento pífio das forças produtivas. Um produto como esse realmente não poderia ser criado e fabricado num país socialista. O senhor bem sabe que a Revolução Russa transformou um Estado monárquico e semifeudal em uma potência industrial do século XX. Negar o desenvolvimento científico e industrial que a União Soviética teve é um erro histórico. Uma potência industrial? Tenha coragem de desvendar os próprios olhos, Sr. Marx. A economia russa não está entre as maiores do mundo. Além disso, esse processo de industrialização foi acompanhado de uma constante exploração dos trabalhadores que realizavam jornadas de trabalho de até 16 horas. Mas o mais grave, em nome de supostas conquistas sociais, a democracia foi atingida mortalmente. A União Soviética viveu isso.
Infelizmente, vejo que esses acontecimentos ficaram inscritos na história do socialismo, Sr. Smith. Os erros cometidos por Stalin e outros líderes que deturparam minhas ideias e a de outros companheiros não podem ser repetidos. Se eu estivesse lá, talvez tudo tivesse sido diferente. Não, Sr. Marx. É uma utopia mudar a natureza humana. Se o senhor estivesse lá, o que poderia fazer? Porque as suas ideias negam a natureza humana, que é individualista. Por outro lado, Sr. Smith, em países que adotaram as suas ideias em nome da bandeira do livre comércio, os mais ricos se tornaram ainda mais ricos e os mais pobres miseráveis. Eles também favoreceram ditaduras em outros países, estiveram por detrás de vários regimes totalitaristas, financiando golpes e conflitos. Por isso eu lhe digo, democracia e liberdade são letras mortas no capitalismo. Sr. Marx, essa conversa poderia durar séculos ainda. O fato é que nem o senhor e tampouco eu estamos satisfeitos com os caminhos que as nossas teorias tomaram na prática. Sr. Smith, nisso estamos de acordo. Como digo, o que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. E parece que ainda não conseguimos. Pois é, como dizem neste tempo, chegou a hora. Nas minhas viagens pelo tempo eu consegui conhecer este invento. Dizem que é de um brasileiro. Brasileiro? Santos Dumont, um aviador muito útil. Por favor, a conta. Ele paga.